Galera, beleza? Bora lá, vamos que vamos, correndo para não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Vamos para aqueles recadinhos já inicial. Curte, compartilha, se inscreva. Gostou, curte. Não gostou? Curte também. Curte também. O importante é curtir, cara. Não? É isso aí. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. E aí, jovenzinho? Tudo bem, gato? Ah, eu tô acima do ótimo, né, Você cara? sempre... Por quê? Por que você acha que eu tô assim? Por que você tá assim, vai? Porque quando eu tô do seu lado, a animação, cara, ela vai lá em cima, Nossa dá pirueta, meu jovem. Nossa senhora! E aí, jovenzinho, como é que você tá? Melhor do que você. Oh, Eu tô com você. O pessoal vai saber que é mentira, né? Se você tá bem, eu tô melhor ainda. Nossa senhora, Tá do arregaçou. seu lado é sempre bom. Regaçou. Nossa senhora. Regaçou. Cara, tô muito feliz hoje. Tamo aqui. É o que a gente tem falado, né, Japa? A gente, tipo, chegou no 100% ali dos convidados. Aí quando a gente acha que vai baixar, vai pra 110, 120 e vai só pra Sem cima, né, preguiça cara? nem medo de nada. Sem Bora pra correndo, cima, pode né? morrer devendo, né, meu jovem, cara? E aí? Semaninha tranquila, pressão Meu, 12/8. A minha sempre sob controle. Sob controle. Controle emocional aqui é top, né, gato? Ah, você exala a alegria e felicidade. Só que não. Nem tanto assim. O comércio não tá assim, É, né? não. Tirando o ruim, o resto tá tudo top. Filé. Filete miguidão. Filete miguinão. Cara, você é louco, você acredita? Mano, quando eu acho que não acontece nada, vem meu sobrinho, cara. E me conta as presepadas dele. O Joãozinho. O Joãozinho. O Joãozinho, cara, o Joãozinho. mano. Só que dessa vez, cara, o Joãozinho me falou do que aconteceu com o padre, cara, da igreja que ele vai lá. E aí ele contou uma história, cara. Eu, assim, na hora não dei risada, né? Depois Respeito, eu... né? Respeito. Mas eu vou contar pra você aqui a presepada dele, cara. Diz que o padre tava quietinho lá na sala dele e chegou uma moça lá, né? Bateu a porta, ele abriu, uma moça bonita, né, cara? Falou, padre, eu queria me confessar. Aí ele falou, tá bom, pode sentar aqui, já de olho ali na mulher, né? Falou, padre, assim, ó, eu vou direto ao ponto. Meu namorado é um filho da puta. Aí o padre, não, que isso, você não pode falar isso. Isso é pecado, é julgamento. Você não pode falar isso do seu namorado. Por que ele é filho da puta? Falou, padre, porque ele me beijou. Aí o padre falou, pois não. Foi lá, deu um beijo nela. Falou, tá vendo, eu te beijei e eu não sou filho da puta. Aí ela falou, mas padre, é que ele me agarrou e ele foi tirando minha roupa. Falou, mas por isso não, né? Agarrou, tirou a roupa e falou, tá vendo? Tira a roupa, eu não sou filho da puta. Falou, padre, mas é que ele fez amor comigo durante meia hora direto. O padre falou, não, vou te mostrar que eu também não sou filho da puta. Cara, fez amor meia hora. Falou, tá vendo? Eu terminei e não sou filho da puta. Falei, então, padre, mas é que quando ele terminou, ele falou que tem AIDS. Ele falou, que filho da puta! Lazaré! Eu já ia achar que ele ia botar um filho da puta depois do meia hora. Eu falei, meia hora? Filho da... Esse aí é dos bons, né, velho? Larga a mão pro Sério? céu, velho. Cara, posso apresentar? Deve. Então vamos Não embora. vejo a hora. Vamos embora, então. Sem mais delongas, né? Vamos Bora embora. lá. Nosso convidado de hoje tem um currículo extenso, hein? Ele que é brasiliense, do Distrito Federal, 22 anos de varejo, 10 anos no segmento calçadista. Formado em administração, cursando da FGV. Palmeirense, né? Claro, pra gente não deixar cair o nível, porque a maioria dos que vem aqui são gente boa, é palmeirense. Pré-requisito. É, tem que ser, né, cara? Alguns hobbies. Livros, viagem, arte, moda, gastronomia, café e, obviamente, tênis. Acompanha de perto o jornal Valor Econômico. Politizado nos temas adversidade e acessibilidade social. Empresas que já trabalhou. Grupo Via Vêneto, Grupo Vila Romana. Atualmente, ele é head de compras na Calan, conforme já falamos em um outro episódio, uma das principais redes calçadistas do Brasil, responsável por definir estratégia e tendência do público-alvo no departamento de compras, esportivo, masculino e acessórios. Faz viagem de pesquisa e ele é analista de comportamento e tendências de mercado, VM, produto e tecnologias. Com esse histórico, espero que você não se engane. Com vocês, Rodrigo Rocha Velame.
Cara, Rodrigão. prazer, cara. Prazer. Seja Pô, bem-vindo, aí, mano. Cara, Tô com uma ideia. Pô. obrigado pela participação aí. Seja bem-vindo ao Correndo para Morrer Devendo. Cara, obrigado vocês pelo convite, estar aqui com vocês. Eu acho que é super legal um momento de dividir um pouco da minha história, Nossa, conhecer vocês. Acho isso. um projeto incrível, meu, que vocês estão fazendo. Parabéns, parabéns. Cara, Obrigado, obrigado. Rodrigão. Pô, Valeu, mano. falando no currículo aí, parece até que é importante. Ô, louco, não é, cara? Meu Deus. Parece, né? Modesto você, né? Modesto. Nada, sempre. Cara, assim, a gente costuma falar, a gente quer conhecer o Rodrigo CPF, cara. Da onde vem o Rodrigo? Conta um pouquinho pra gente, cara. Cara, louco. O Rodrigo é um cara louco, pra Louco, começar, né? Eu já brinco assim. Cara, como você falou, sou de Brasília. Tá. Sou mais velho de 6 irmãos aí. 6 irmãos, 6 Rodrigão? irmãos, meu. Meu pai gostava do negócio. A minha meta é chegar no número dele, viu? Acabou. Eu tô Tá na nos metade três. disso. Sua esposa já tá ouvindo isso? Já? Se Ela vai ouvir. Viu? Bom, então, sou mais velho desses 6 irmãos, cara. E a vida é muito louca, porque eu perdi meus pais aos 12 anos de idade. Então, sou órfão de pai e de mãe. Então, fui criado pelos meus tios. E aí, morava em Brasília durante muito tempo. Formei em Brasília. E aí, foi quando eu falei, cara, vou mudar para São Paulo. Do nada deu um estralo. Não, foi muito louco, que na verdade eu decidi isso aqui em São Paulo. Eu vim para um show da Dona Summer. E aí, nesse show, resolvi assistir o show. Tava na Paulista. Peguei o dia, tava passeando. No meio da Paulista, eu olhei, cara, que cidade é muito foda. Vou morar em São Paulo. Quero isso pra mim. Quero isso aqui pra mim. E aí vim pra São Paulo, cara. Cheguei e eu trabalhava no segmento óptico lá em Brasília já. E eu conheci, falei, fiz uns contatos, falei, poxa, deixa eu ver uma ótica legal aqui pra poder trabalhar. Imagina, cara duro, quebrado. Quantos anos, Rodrigão? Cara, eu tinha 21 anos ali, quando eu resolvi... 21 anos, cara e coragem, né? Cara, coragem e sem dinheiro, tá? Vai deixar claro, né? Deixar claro. Negrito, sublinhado. Fonte 72. Boa, e aí resolvi, do nada, falei, cara, pesquisei uma ótica aqui em São Paulo, e eu sempre fui muito carudo, né? Então bati nessa loja, cheguei lá, falei, olha, sou de Brasília, fiz minha apresentação, e aí falei, ó, tô mudando para São Paulo, meti o migué, tô mudando para São Paulo, quero trabalhar aqui. E aí o papo foi bom, ela falou, beleza, pode mudar, você tá contratado, se você resolver, fui para Brasília, voltei, falei o seguinte, cara, eu vou mudar para São Paulo, do nada, isso em questão de dias. Você morava com seus tios e seus irmãos, tudo no Morava mesmo lugar. com meus tios, exatamente, com meus irmãos. E aí, nisso, fui lá, tava trabalhando, pedi demissão, e aí vim para São Paulo. Quando eu cheguei para fui trabalhar, ela tomou um susto. Ela falou, realmente é verdade, ele é louco mesmo. E era ali na Melo Alves, ali nos Jardins, então uma ótica super renomada aqui em São Paulo, Ótica Sela. E aí foi onde começou a minha carreira profissional aqui em São Paulo. Então, imagina, eu comecei toda essa história, e eu comecei a trilhar essa história aqui, fui gerente nacional na Ótica Sela. Foi gerente nacional? Eles tinham quantas lojas? Não, fui gerente dessa loja, dessa tá. filial, 3 lojas. E olha que eu comecei nessa loja, muito legal, que atende o público A de São Paulo. Então, comecei ali na Melo Alves, ali nos Jardins, depois fui promovido gerente ali em Gianópolis, um bairro classe A, né? A mais ali em São Paulo, aqui em São Paulo. E aí um público de judeu, né? Imagina, são os judeus. Ali é onde a colônia. A colônia tá Verdade. ali, imagina. E aí de lá fui promovido, foi quando abriu ali o Shopping Cidade Jardim. A ótica abriu uma filial lá e eu fui gerenciar essa filial no Cidade Jardim. Foi aí que começou a minha carreira. Passei 3 anos, aí. E aí, na sequência, fui para Brooksfield, que é o grupo Brooksfield, que é o grupo Via Vêneto. E aí onde eu comecei a seguir um outro caminho, sair do segmento óptico e entro para o segmento de vestuário. E na ótica, você também trabalhava na parte de vendas, comercial? Trabalhava na parte de vendas. Todo esse processo foi processo de vendas. Tá. E Na aí, área quando você comercial. entrou lá, vendas... E aí, como que foi essa transição? Tipo, do nada você viu e falou, quero mudar para esse ramo? Alguém te chamou? Como foi? Cara, na verdade, eu fui convidado para ir para esse segmento. Então, eu estava num momento, imagina, cara novo, cheguei em São Paulo,
Tava conhecendo São Paulo, assim, Brasília é uma cidade extremamente pequena, então eu conheci São Paulo, muito jovem. Então, é muito diferente, porque é uma capital, a capital do Brasil, né? E é muito diferente. Cara, é muito diferente, eu vou te responder essa pergunta em um dos processos da minha transição de da carreira. vida, Foi exatamente uma Aguenta das... o coração. Aguenta o coração um pouquinho. Não, porque assim, ó, eu já estive algumas vezes em Brasília, porque eu tenho até parente que mora lá, mas ainda pequeno. Eu não sei como que é a dinâmica da cidade. Eu imaginava Surgiu a curiosidade. Né? que fosse um pouco semelhante por ser a capital do Brasil, movimentado, sei lá, né? Deve ter algumas particularidades, mas deve ser cidade grande, e não. Segura a onda aí. Não, vamos chegar lá. Vamos lá. E aí eu fui trabalhar, fiz esse processo, fui para Brooksfield, gerenciei, entrei como vendedor na época, gerenciei, acabei gerenciando a loja com 4 meses, assumi uma loja. Caraca. E aí fiz todo o processo, logo na sequência, fui chamado, passei dois anos, fui chamado para ir para Vila Romana, concorrente direto. Porém, saindo de um público muito tradicional, Brooksfield, e indo para um público mais jovem. E aí foi onde surgiu Brasília, novamente, entra Brasília na história. Então, eu gerenciava aqui, comecei como gerente numa loja aqui em São Paulo, lá no Marketplace. Na sequência, fui para o Morumbi, e aí fui convidado para ir para Brasília. Falei, pô, legal, agora estou indo para Brasília de uma outra maneira, vou aceitar esse projeto. Fui fazer um projeto de 3 meses em Brasília. E eu acho que foi uma das coisas mais loucas também que eu já passei na minha vida, assim, na minha história. E aí, dentro desse processo, fui gerenciando a loja, fiz toda a reformulação. 3 meses parecia um ano em Brasília. Imagina, eu tinha mudado para São Paulo, é uma outra vida, é um outro jeito. E aí eu fui perceber o tanto que Brasília parece um grande hotel fazenda. Eu falava, cara, é um grande hotel fazenda. E eu comecei a ficar, porque final de semana as pessoas não tinham o que fazer. Nossa. E são poucas baladas em Brasília, poucas festas. Mas você não sofreu isso quando veio pra cá? Não tive nenhum problema com Foi isso. De adaptação, né? Nenhum problema. Então, aí foi quando eu percebi, eu fui ficar esses 6 meses. Eu falei, cara, não dá. E aí foi quando eu pedi demissão, saí da Vila Romana, pedi demissão. Falei, olha, tchau. Se não me transferir para São Paulo novamente, tô indo embora. Não aguento. Lá é meu lugar. Lá é meu lugar, imagina. Eu falei, pô, não dá aqui pra ficar. E aí foi quando saí, pedi demissão, vim pra São Paulo. Imagina, sou casado com o Gustavo. Gente boa pra caramba, esse vai pro céu, viu? Esse vai pro céu. Já tem a cadeira cativa ali. Tem a cadeira cativa. Putz, mas tem a cadeira cativa mesmo. As pessoas geralmente falam que ele é mais legal do que eu. E eu, assim, no final, eu já tô acreditando, entendeu? Já tá se convencendo. Já me convenci disso. No começo você achava ruim, agora já... Imagina, eu fui chamado de chato aqui na mesa, né? Com vocês da última a gente vez. ouviu, Então, daqui a pouco eu vou chegar nessa história também. Boa! Eu ia lembrar disso. Ele vai chegar na demissão. Eu vou chegar, Bruno, vamos conversar, tá? Não adianta coraçãozinho, não. Agora já era, né? Então, bom, e aí eu voltei pra São Paulo. Isso, eu tava namorando com o Gustavo ali na época. E ele tinha ficado? E ele tinha ficado. A gente tinha um projeto. Cara, eu vou pra Brasília, ele é formado em marketing. Segura a onda. Segura a onda aí, nossa vida tá aí, mas vamos ver qualquer coisa, a gente define aí. E ele é de Recife, então a gente tava naquele momento em São Paulo e Brasília. Eu falei, pô, cara, aqui não dá, vou voltar pra São Paulo. E aí foi quando eu voltei pra São Paulo, surgiu trabalhar na Calan Calçados. Mas também veio através de como, assim, esse... Porque você voltou desempregado. Voltei desempregado, falei, pô, vou voltar. Vou caçar alguma coisa. E aí eu vou procurar alguma coisa aí nesse processo. E comecei a enviar currículo e me indicaram para trabalhar na Calan. E falei, poxa, vamos lá, vamos conhecer a Calan. Experiência totalmente Mas você não diferente. conhecia a Calan, assim, tipo... Ou tinha ouvido falar? Cara, não conhecia a Calan. Tá. Não conhecia a Calan naquele período. Porque era um outro segmento, né? Então, sim, imagina. Sim. A minha vida em São Paulo, eu trabalhei uma parte, um segmento de alto luxo, Higienópolis, Jardins de Higienópolis e Cidade Jardim. Sempre público A, né? Público A. Depois eu fui para um outro público A, B, C ali, que era um outro público também que não olhava tanto para calça. E as lojas da Brooksfield que eu trabalhei não tinha uma Calan próximo. Sim. Então eu não conhecia. E aí que surgiu, e eu morava no centro, né? Imagina, eu morava no centro e não conhecia a Calan, porque não era passagem, não né? era Frente de passagem, loja. então, não conhecia. E aí fui fazer esse processo, fiz o processo,
Acho que foi um dos processos mais diferentes que eu fiz, assim. E ali, no processo, eu me apaixonei pela empresa. E o processo era pra trabalhar em aonde? Em Cara, loja, no O escritório? processo era para trabalhar em loja. Comecei em loja na Calan. Na verdade, eu entrei... Olha que história legal. Eu entrei na Calan fazendo um processo para ser gerente. Eu já tinha o meu currículo como gerente um bom tempo, gestor. E aí eu fui conversar, todo um processo na Calan, que era conversar com o RH, do RH, conversa com o supervisor regional, conversa com o diretor comercial. E não é se passar da história, nesse processo, conversar com o Arthur. E não era dentro do processo eu conversar com o Arthur. Cara, eu tive uma das melhores experiências da minha vida, um bate-papo de 1h30 ali com o Arthur, que ali Abriu eu a mente. abri a mente, sabe? Caramba, que Conheci legal. O Arthur pai. o Arthur pai. É, pra quem não sabe, fala É. quem É, é o Arthur Arthur Quem é o Calagian. Arthur Calagian é o dono da Calan, presidente da Calan. E é uma pessoa que eu admiro muito, que admiro Sim. bastante. E aí, dentro desse processo, cara, uma entrevista que não era uma entrevista, era um bate-papo mesmo, gostoso. E ali eu estava entendendo o DNA da empresa, aonde quem era Calan. E foi ali que eu realmente falei, saí desse momento, desse processo, falei, cara, eu quero trabalhar aqui. Apaixonado pela empresa, né? Tipo, nunca viver Apaixonado, isso, cara. né? Como viver isso? Não sei nada, não conhecia nada de calçado assim, dessa maneira, porque calçado dentro dos segmentos que eu trabalhava era muito pequeno. Sim. Então, e ali eu falei, cara, eu vou trabalhar aqui. Saí de lá falando, eu vou trabalhar aqui. Certo disso, né? Sempre Certo. decidido, né, Rodrigão? Cara, a minha Pelo vida, jeito, eu é. sou muito decidido. Não fica em cima do muro nem a pau, né? Não tem em cima do muro. Acho que tem que se posicionar. Sim. E posicionar faz parte do negócio, né? Tem gente que não gosta, você pode acertar ou pode errar, mas faz parte, tem que se posicionar. Então eu decidi, aí fui pra casa, falei pro Gustavo, Gustavo, cara, gostei demais. Quero trabalhar ali, quero conhecer a Calan. E aí eu fui convidado. Só que tinha o diretor, e olha, aí começa a minha história, que falou, poxa, é um cara que não conhece esse nosso segmento, vamos fazer uma proposta para vir como subgerente. E aí quando me ligaram, eu falei, puta, meu, legal, não é só financeiro, vamos lá. E aí eu fui para Calan, comecei como subgerente. Em qual loja? Então aí começa a história. Eu sempre trabalhei muito próximo da onde eu moro. Então, eu fui contratado para trabalhar no centro. Uma loja que eu gastaria ali 10 minutos para ir para minha... A pé. A pé. A pé, imagina. E eu sempre trabalhei exatamente indo a pé para o trabalho. E aí fiquei 2 dias nessa loja. Tudo isso. Tudo isso, 2 dias. Me mandaram para São Bernardo do Campo. Na Marechal ali. Longe, né? Longe. Primeira vez que você Primeira ia ter que vez. pegar a busão pra Eu ir. já morava em São Paulo, não conhecia nem São Bernardo do Campo, imagina. Aí fiquei 5 dias. Fiquei 5 dias nessa loja. Tá, mas porque você se posicionou que queria ser transferido ou não? Não, Aí, na verdade, todo mundo ironia- ficava com medo, falava o seguinte, cara, esse cara não conhece sapato, não conhece o nosso segmento. Ah, então você era o patinho feio É o do patinho negócio. feio do negócio. Então, essa começou assim. E aí eu fui pra loja nossa aqui de São Paulo, que na verdade São Paulo não, Santo André. Santo André, no E aí calçadão. fiquei ali um mês, aí foi meu primeiro mês de loja, cara. Primeiro mês a loja foi bater meta. Competência, lógico, da equipe, não minha. Do pessoal que Só trabalhava lá. só do pessoal que trabalhava, pra claro, deixar é. claro, né? Não, mas a Loja sua não presença vi- ajudou a galera lá. Eu acho que ajudou um pouco, Animou, animou né? a galera, pelo menos um pouco. E aí, fui convidado para voltar para São Bernardo, uma loja nossa. Foi onde eu fiquei 3 meses, nessa loja. Que a loja que eu tinha passado 5 dias, fiquei 3 meses. E fui promovido nessa loja para gerente. Caraca. Então, em 4 meses, novamente 4 meses, eu estava assumindo uma gerência, a história estava se repetindo ali do que aconteceu em outras empresas. Cara, fui trabalhar em Diadema. Diadema. Também não conhecia Diadema. Não conhecia Diadema. Tava fazendo um tour pelo ABC, tour, né? Tava fazendo um tour. Não, mas ele falando e eu tava pensando, imagina a cabeça da galera que trabalhava nessa loja enquanto você passou 5 dias. E tipo assim, igual ele falou, o patinho feio, né? Aí falava assim, puto, o cara não manja nada. Aí foi embora. Quando você volta, fica um período e é gerente dessa galera. Aí tipo, a galera pensa, caramba, tipo, imagina, não sei se já parou pra pensar nisso, Sim. né? Tipo... E, cara, é impressionante, porque tem muitas pessoas que
Ali, a questão não era nem da equipe, né? A equipe não tinha essa decisão ali. Muitas pessoas que dentro daquela época ainda estão na empresa. Então, imagina todo o processo, eu acompanhei, imagina, fui Tete a subgerente, tete, né? gerente desse colaborador, e hoje trabalho responsável no departamento de compras. Então, tem uma história legal. Mas então, só voltando, fui para Sim. Diadema, meu. Imagina, Diadema ali, conhecendo Diadema. Falei, puta, lugar longe pra cacete. Tô brincando. Adoro Diadema, adoro. Gosto muito. Hashtag I love Diadema. Deu pra perceber, Meu segundo time é o Água Santa. Meu segundo time. Quando o Palmeiras foi jogar contra o Água Santa lá, eu falei, será que eu vou? Tô brincando. Por amor a Diadema, eu fui. Pô, tenho amigos bons em Diadema, viu? Vocês vão ficar bravos. Eu trabalhei lá também. Você trabalhou ali? Pô, ali é legal. E aí gerenciei essa loja durante 5 meses. E aí surgiu um processo para ir para compras. Falei, poxa, vamos lá, vamos escrever nesse processo. Mas você não imaginava o que era? Tipo, Eu imaginava. Que era... Não, assim, mas o formato, você sabia, obviamente, que existia, mas você já tinha visto alguém comprando alguma vez ou nunca? Tipo, você não tinha noção do que era. Do micro, Não. né? Você tipo sabia o macro. Sei que vou comprar. Sei que eu vou comprar, não sei nem o que eu vou comprar. É. Eu sabia lá, beleza. Gestão, planejamento, sabia nem que era isso. Não sabia nada. Cara, e eu devo muito hoje, quem eu sou, a muitas pessoas, assim, que me ajudaram bastante nesse processo. Então, olhei para o processo e falei, recebi ali, ia ser um processo interno, para ser gerente de produto do masculino. Falei, poxa, conheço bastante desse segmento, vamos escrever. E aí fiz o processo, foi um processo com o Luizão na época, Luizão que trabalhou muito tempo na Calão, hoje tem lojas aí também. E aí fiz esse processo. Então, eram vários gerentes de tempos de casa concorrendo com um cara também novo ali. Sim. Então, imagina. E acabou que fui aprovado. Foi quando me chamaram aí para trabalhar no departamento de compras, é onde eu comecei a minha história. E aí, dentro disso, eu lembro, cara, quando eu falo de ajudas, meu primeiro showroom... Não, eu fiz a minha primeira viagem com o Luizão, fui para Franca. Cara, todo mundo foi pra Franca, já reparou? verdade. A galera, todo mundo que vem aqui fala que vai pra Franca, foi pra né? Franca, não sei porquê, tipo, na lata, Acho assim, que faz né? parte do processo, né? Ir pra Franca, né? A primeira viagem dos caras sempre franca. Sempre Porque Franca, geralmente cara. você começa ali no masculino, aí o masculino o polo do masculino é É Franca. Franca, sim. E aí lá em Franca, imagina, Luizão, espanhol engraçado pra caramba. E aí fui pra JP. Foi primeiro Zezinho ali, Totonho, os caras... Devo muito pra esses caras. São pessoas que eu devo bastante, são eles. Então, eu olhava, imagina, eu tinha um feeling do que o cliente queria, do que um segmento ali, do que podia... Sim. Não tinha uma ideia de planejamento. Na Então- negociação, você tava perdido, assim, tipo... Total. Tava mais perdido que canhoto em faculdade de Direito. Tá, ó, agora eu busco todos os markups lá do início, entendeu? Ô, Rodrigão, e assim, a empresa já te pegou, já te promoveu com essa proposta de lapidar, de te formar como profissional. De formar como profissional, meu. Isso é uma das Legal isso, coisas cara. legais, bem legal da Calan. Então, ela aposta... Calan tem um DNA de apostar na equipe, né? Se você vê muitas pessoas da Calan, hoje aí no mercado, começaram como vendedores ou gerentes, e tem uma história linda aí no segmento. Então, a Calan fez essa proposta de lapidar mesmo, foi aprender. Cara, e foi muito legal, porque eu aprendi ali, e quando eu cheguei, eu falei, cara, não sei nada realmente desse processo. E aí eu conheci um cara que é um dinossauro do segmento, que é o Rui. Lá da... Oi, da Wonder. Não, o Rui da Ponto Zero. Ah, O Rui da Onda também é dinossauro. Também. Coitado, meu amigo, mas é dinossauro também. É que você falou dinossauro, eu lembrei então, dele. coitado, ele vai ficar bravo, ele vai ficar bravo. Abraço, seu Rui. Ô, Rui, você tá me chamando de dinossauro aqui, hein? Não, o Ruizão da Ponto Zero. E aí eu falei pro Rui, tive um bate-papo, tava tomando uma cerveja, falei, Rui, é o seguinte, isso daqui é a oportunidade da minha vida, eu quero aprender, preciso da sua ajuda. O que eu preciso fazer aqui para poder aprender? Ele falou, cara, eu vou te ajudar. E aí ele falou, primeiro dia, amanhã nós não vamos mais nenhum fornecedor.
Falei, pô, legal. Só desculpa que eu não entendi. O Rui da ponto zero Ele é era no o quê? ponto zero, é o nosso agente lá, o agente nosso da Calan, que fica responsável ali Tipo um pra... assessor. É o nosso assessor, exato. Tá, agora entendi. E aí ele ficou ali, ele falou, cara, eu vou te ajudar, só que você vai seguir uma cartilha aqui minha. Falei, beleza, então vamos lá. Tranquilo, Rui, tô disposto. 40 anos Sim. de mercado, né? Ele falou, vou te levar no curtume. Então, cara, primeiro... Aí foi onde eu comecei a entender o processo. O processo do couro blue, de ver, de como que todo o processo até chegar Entender desde o início. Sim. Cara, então eu fui um dos poucos caras, imagina. Quando eu falo de ser grato, sou grato a pessoas que têm nesse segmento mais de 30 anos no mercado, que me ensinou da base, do couro ali, de como é que é feito. Você não começou do meio, né? Você Não começou do consegui começo. ler, exato, eu fui pro início ali, Sim. pra base. E aí eu fui entendendo o processo do calçado até sair, imagina. Às vezes, as pessoas chegam e falam que um sapato é caro. Mas por que é caro? É. Olha, Você entendeu no detalhe, né, Rodrigo? cara, vocês já pararam, vocês sabem disso. Sim. Quantas pessoas passam para... Quantas mãos, né? vão passar ali? É. Até o sapato tá pronto, né? É. Não, na época, cara, eu trabalhava na marca de chuteira na Dry, eu fui na fábrica, cara, chuteira um pé, na época eram 28 pessoas, pegava num pé, ou seja, então os dois, 56, vamos colocar pessoas pegando pra sair um par. Sim. E tô falando de um produto, um item, mas imagina Um sapato que é um de trabalho... couro. Couro totalmente artesanal, entendeu? é. Então Vai você... desde a parte da agricultura, Sim. né? Exato, você começa ali na agricultura, depois é até o abate do animal, Sim. sabe? Então é um processo extenso disso. Então ali naquele momento eu fui entender como era a importância, como que era feito um produto e a importância do valor dele até chegar ao consumidor final. Então, meu processo de aprendizado na Calan começou assim. E aí foi quando eu comecei entendi o processo e falei, cara, agora é negociação. Só que eu sempre fui macaco velho de negociação. Tá? Essa parte Eu acho que a gente já fez algumas negociações, né? já, eu sei bem. É mesmo, né? É verdade, eu endosso. Então, mas aí, essa experiência, isso que você tinha já de ser bom na negociação, veio de onde? Tipo, já de loja, algum curso que Da você época fez? da confecção, da Cara, ótica. veio... Ou no DNA. Veio de uma porrada que eu tomei de um chefe. E aí, ele falava que eu era muito bonzinho. Sempre falava, cara, você é muito bonzinho. Eu falei, como assim bonzinho? Bonzinho? Não, você tem que saber negociar, você tem que... Eu falei, beleza. E aí foi quando eu fui fazer um curso de negociação. Ah, E aí eu desenvolvi Que legal. meu jeito de negociar, né? Porque eu acho que, assim, negociação é uma coisa extremamente importante, né? Sempre falo que tem que ser bom para os dois lados, né? Bom para a empresa e bom para mim. a gente tá ouvindo muito isso. Antes de fazer o podcast, a gente era sempre contrário. achava que, né? É bom para os Bom dois, pro né? Rodrigo, bom pro Júnior. É, Não, é bom pro Rodrigo e pra Calana. Não, e é uma coisa que a gente sempre fala, é que assim, da mesma forma como nós fazemos cursos de vendas, vocês fazem cursos de compra. Exato. Então, assim, cara, é um... Quando tem Uma briga aquele... de uma leões, né? briga de gigantes ali, cara. E é a parte mais gostosa do varejo é na mesa de negociação, né? Porque é uma mesa de pôquer. Você vai Sim. jogar ali. Você pede truco. Exato. Você sabe até o limite. Não, mas é interessante isso que quando a gente fala, tô brincando. Brincando. Eu sempre tô brincando. Imagina. Vamos negociar depois. Não, segue o baile. Vou Segue o voltar baile, no vamos podcast. voltar. Foca Vamos no voltar no podcast. Já tava dando um clima tenso. Entre os brothers. Então foi isso. Aí fui aprender negociação, tive essa porrada, pá. Mas antes disso tudo, tive 2 feedbacks muito fodas, assim, na minha vida, que foi um que era esse de negociação e um outro de que eu não poderia, que eu não tinha perfil para uma vaga. Uma vaga, eu fui trabalhar para uma empresa, na verdade eu fui fazer uma entrevista lá e no final, no feedback, me deram assim, cara, você não tem esse perfil. E ali foi quando mudou a minha vida. Virada de chave. Uma virada de Que chave. era pra uma vaga do quê, Rodrigo? Cara, era para uma vaga... Não vou falar o nome, era uma vaga de gerente de uma loja de alto luxo. E ali foi uma coisa meio, que eu falo, começou aí onde eu entendi um pouco da sociedade. Eu falo um pouco social. Foi o primeiro impacto que eu tive de falar assim, cara, o mundo não é fácil, existe preconceito no mundo. E aí foi quando, foi muito mais pelo meu perfil.
Não pela capacidade. não pela minha capacidade. E ali eu fiz uma promessa pra mim, falei, naquele momento de Sertão Rodrigo, que eu falei, cara, hoje nasce um novo Rodrigo. Virou a chave, né? As pessoas vão falar que eu sou chato, as pessoas vão falar que eu sou insuportável, mas nunca as pessoas vão usar a minha sexualidade pra Sim. poder me diminuir. E aí foi quando eu comecei a me dedicar muito, cara. Então, assim, muita coisa da minha vida eu não aprendi na raça. Então, eu sempre carrego isso comigo. Falo, cara, imagina você vir para um segmento nosso, segmento calçadista, que é um segmento que é machista, que tem muito. Sim. A maioria dos líderes sempre são homens também. E ali eu falei o seguinte, cara, sempre vou ser o Rodrigo, transparente que eu sou, mas agora as pessoas vão conhecer um Rodrigo profissional muito foda, que é um cara que tem uma visão, que é estratégico, mas que é muito chato, que vai cobrar o tempo todo, e é muito determinado. Você apertou o start, né? Cara, mudei a minha vida. Rodrigão, o Cara, perfil Perfil foi mudou. outro. De 0 a 100. De 0 a 100, assim, rápido, porque ali eu vi o seguinte, cara, eu sempre saí, imagina você, a gente falei ali, saí de uma periferia, meu, pra vir pra São Paulo. Órfão, né? Cedo. Órfão, cedo, aos 12 anos, perdi meus pais. Cara, Seus então, pais, desculpa a pergunta, mas eles faleceram juntos ou não? em questão de diferença de um mês. Puta merda. Então, imagina esses processos. Duas ali em pancadas pouco tempo. em pouco tempo. E os seus irmãos, Rodrigo? Eu tô te perguntando isso aí, ele falou, porque a sua história é parecida com a da minha mãe. A minha mãe é cearense. E os pais dela, no caso, a mãe dela faleceu com os 2 irmãos dela, diferença de um mês. De um A mês. mãe e 2 irmãos. E o pai dela, machista, falou que não tinha filha mulher. Caramba. E deu as filhas. Elas eram em 4 irmãs. E elas vieram para São Paulo, elas foram dadas. Então, minha mãe é órfã e ela foi criada, então ela tem os pais de criação. Eu te perguntei porque os seus irmãos, vocês continuaram um contato? Nós temos contato até... Não, então, assim, mas tipo, vocês ficaram fortes. seis, assim, os nessa seis, época. os nidos. Que legal, cara. Imagina, eu sou mais velho, né? Então ali, minha tia... Cara, meus tios foram anjos da guarda. Anjos Eles da já guarda. tinham filhos ou não? 2 filhos, imagina, 2 filhos e de uma hora pra outra Precisa passa a mais ser 6. Vira 8. 8, assim. Caraca, imagina. velho. Então lá em casa tinha toda uma didática, meu, pra você. Era estudar, eu estudava de manhã uma parte, tinha toda uma questão Sim. pra manter. Então, a minha vida, então, voltando, Sim. cara, foi barra. Então, ali, eu tive sempre uma vida não tive uma vida fácil. Então, minha história me carregou muitas cicatrizes boas. Tive 2 anjos que foram meus tios. E na minha vida profissional, eu falei, cara, pra vencer, aí é onde entra a questão de ser o cara que vai ser extremamente exigente, que vai cobrar bastante e que... Então, mas essa virada de chave veio já um pouco tarde. Um pouco tarde. Ah, Foi tá. ali eu falo no meu segundo emprego, meu. Entendi. Segundo emprego. Tá. E naquele momento, Rodrigão, você ficou claro pra você que assim, você só não foi aceito pra essa vaga por conta... De sexualidade Por conta mesmo. de Sexualidade, tipo, sim. exatamente. Deixaram claro isso. Cara, não deixaram claro, mas foi muito explícito. Não, você sente, isso, né? Você Foi nas sente, entrelinhas, né? você sente. E ali foi quando eu falei, cara, ninguém vai usar minha sexualidade A partir mais. de A partir de hoje, as pessoas vão falar que eu sou o cara mais insuportável. Eles vão me chamar de chato, eu vou dar razão. Eu vou dar razão, eu vou falar assim, realmente eu sou chato. Eu sou chato, mas eu sou bom, entendeu? Eu sou foda. bom naquilo, legal. Então eu falei, aquele momento que é foda, porque você tem que ter um start disso quando você olha para uma Sim. causa social, principalmente LGBTQIA+, que você pode ser um cara que vai mudar a sua vida, é você. Sim. Não espere que as pessoas vão mudar a sua vida do nada. Então, cara, eu sempre falei, cara, a partir de hoje eu quero mudar a minha vida, e foi onde que eu mudei. E aí, quando eu trouxe esse lema pra minha vida, cara, Tudo mudou. tudo mudou. Que legal, cara. Tudo mudou. E aí foi onde fiz a minha história. Faça a minha história. Sou novo ainda, sou bastante novo. Sim. E aí tô fazendo a minha história com esse lema. Então, mas aí dentro da... Quando você começou, então, vamos pegar da parte que você parou ali. Aí começou a comprar calçado masculino. E aí você aprendeu desde o início ali e tal. E aí depois qual foi a dinâmica, Rodrigão? Você ficou quanto tempo ali no calçado? Cara, Como- fiquei 3 meses. 3 meses. Caraca, velho! O ciclo é de 3 ou 3 em 5. 3, 3 meses Quanto ali. mais duro é 5.
ali em Franca, praticamente só comprando calçado masculino. Eu brinco assim, 3 meses comprando calçado, só o calçado masculino que eu falo. Era ali o sapato social, na verdade, né? Não Sim. tava ainda, imagina. E eu entrei em novembro, cara, nessa vaga. Isso em que ano? Puta, você me pega. Você me pega. Eu sou 17, péssimo, tem que... 17, 18. 2018. Foi, eu lembro É. disso. 18. Ah, você já atendia lá. Então, eu atendia, eu tava começando a atender lá e o Rodrigo tinha assumido. É que eu não atendi o Rodrigo porque eu vendia artigo esportivo e ele tava comprando social. Pô, você tá lembrando mais do que eu. Tá Mas vendo? eu lembro Isso é do bom. Fausto. Não, é porque eu lembro que às terças-feiras tinha aquele atendimento. Tem ainda, Então, viu? e eu lembro que eu encontrava sempre o Fausto lá, porque eu tava querendo abrir a Calan como cliente e o Fausto também. E aí, até abraço o Faustão também, que é Gente parceiraço. boa, gente boa. E aí o Fausto falou na época, você falou agora, eu tô lembrando. Tava lotado, cara, a sala, e o Fausto falou, cara, trocou o comprador do masculino, entrou o Rodrigo. Aí eu falei, mas e aí, o cara é gente boa, que o representante dos bastidores? Aí ele falou, cara, não conheço. Tá chegando agora, tal, e foi nessa... Por isso que eu lembro, foi mais ou menos 2018 ali. É, Por isso que eu lembrei. foi mais ou menos isso mesmo. Então, fiquei ali em Franca esses 3 meses praticamente. E aí, na cadeira do masculino, cara, eu fiquei 4 anos, assim, na cadeira do masculino. Foi a escola. O masculino é uma escola. É a base, né? Cara, é a base, onde você aprende tudo ali de reposição. Porque é uma cadeira que ela não tem tanta informação de moda ali, né? Você tem a informação Sim. de moda, mas ela é muito tradicional. Então, você tem que ser um cara extremamente analítico. Se você é um cara analítico, você consegue fazer um excelente trabalho. Ali, Aí seu porque, Excel tem que ser avançado ali, né? porra, o Excel e análise, né? O Excel é aquilo, e análise. Não adianta, eu brinco que só planilha não resolve. E aí foi quando eu comecei a aprender ali, e sempre eu coloquei o que eu pensava ali. Além de, imagina, um cara que gosta de moda, de tendência, numa cadeira do masculino. Mais tradicional. Resistente, né? A resistente consumir isso daí, né? Essa tudo. moda, essa novidade. E eu sempre falei, cara, o masculino tá aí, meu, vamos lá, eu preciso fazer alguma coisa. E isso me instigava bastante, também buscar, falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente aqui para acontecer. Então, eu fiquei no masculino, foi quando surgiu a proposta para ir pro tênis depois. Imagina, o cara sempre... Quem é da periferia sabe quanto que gosta de tênis, Sim, né? Sim. Então, cara... E você já tinha, até na sua apresentação ele falou, você já tinha o esse... hobby, tênis. Hobby, né? Você já tinha então. esse amor pelo tênis. É porque o tênis representa muito a minha cultura, né? Representa quem eu sou, representa o cara ali que veio de baixo, da periferia, que sempre que quis ter um tênis, é o carro do cara, sabe? Sim, é o gás da Coca, É, o tênis, é verdade. exato. É um artigo de ostentação, até, né? E hoje é o que define a moda. Se você olhar tendências, modas, cara, se você olhar há 10 anos atrás, você ia falar com uma Dior, ia lançar um tênis da Nike, ou sabe? Ou que você iria falar que uma Chanel iria fazer uma coleção, uma collab com uma marca esportiva. Ninguém falaria. Sim, nunca, né? Verdade. Entendeu? E hoje o tênis, ele representa, o tênis vem da periferia, sabe? Então, você olha para a cultura sneaker, é essa cultura. Vem daí. Então, tem muito mais do que... É a materialização, né? Materialização de uma cultura. Sim. Cara, chegamos aqui, cheguei, sabe? Sim. Então, falar de tênis, eu brinco, eu tenho paixão, tem história. Tem amor, né, tem cara? Amor, E aí, fiquei no tênis, cara. Foi quando surgiu a proposta, e nesse processo todo, surgiu a proposta para ser head da área. Caramba, então, mas aí no tênis você ficou também, você lembra mais ou menos? Fiquei 2 anos no tênis. 2 anos. 2 anos. Eu cheguei a falar 3 meses. Não, fiquei 2 anos. 2 aninhos, 2 aninhos. 2 anos, mas, cara, curtição, em aspas, assim, total. Porque você tava na sua área, né, cara? Tipo, agora eu tô em casa, ou não? Você sabe que eu sempre me fiz essa pergunta, se eu tava na minha área, só na minha área ali, porque você fala assim, cara, que eu... Sim, cheguei onde eu queria. Cheguei onde eu queria. Não, eu nunca tive isso. Zona de conforto, Eu nunca cheguei aonde eu quero estar. Sim. Sempre busca... Que legal. Eu sempre quero algo a mais. Eu aprendi isso. Porque se você fala que eu cheguei onde eu quero estar, você pode correr o risco de ficar acomodado. Sim. E de onde eu vi, eu não posso ficar acomodado. Então... Faz parte disso do que você criou, de ser o chato e tal. Não, e na realidade, isso que ele tá falando é uma aula, né? Porque às vezes você sonha, tipo, você fala, meu, eu quero chegar lá. E é exatamente isso. Tipo, aí você chega e fala, beleza, então agora eu posso morrer.
sabe? Tipo, E cheguei, né? cheguei, Exatamente, Cheguei, exato, cara, você tá falando, se você fala, cheguei, calma, Tipo, calma. não, esse não é assim, o né? combustível ali pra você sempre se manter atualizado, Sim. com excelência, bom, porque a gente já falou aqui em outros episódios também, assim, chegar lá é fácil, mas não tão fácil, né? Não que seja fácil. Essa frase Modo não é... de dizer, modo de dizer. Mas assim, é uma dificuldade ainda maior em se manter no topo, né? Do que chegar no topo. Chegar, às vezes você chega, já logo cai e tal. Aí você vira Agora, alvo, você né? se Quando você tá lá, você vira alvo, cara. Eu acho que assim, se manter você precisa... Quando você... Primeiro você busca chegar a algum lugar, eu acho que você... para manter, você tem que se capacitar cada vez mais. E aí entra a questão de aprendizado, né? O que você tem que aprender. Eu não dá para sair da minha casa, acordar cedo, como eu acordo todos os dias, e não aprender nada naquele dia. Então, todos os dias eu tô aprendendo alguma coisa. Então, eu também tenho isso muito como meta. Então, eu só saio da minha casa para aprender alguma coisa. Estou aprendendo aqui com vocês, cara. Isso aqui para mim tudo é novo. Vice-versa. Sabe? Então, todo momento você tem que estar aprendendo. Então, dentro do nosso segmento, uma das melhores coisas que eu falo para quem quer ter um sucesso é ter um bom ouvido. Quando você escuta bastante, você aprende muito. E aí você transforma. Você transforma você transforma o seu negócio. Então eu tenho muito isso na Calan cara, cada vez mais eu quero aprender, fazer aquilo que eu gosto, sabe? Até ele falou na sua apresentação, você tá cursando FGV ou você já Não, ele concluiu? cursou. Não, eu fiz um curso na FGV, Tá. fiz um curso de Cursou. gestão na FGV. Mas eu sou formado em administração. E o curso da FGV é do quê, Rodrigão? Aí que entra de negociação. Ah, é Foi aquele! esse. É aquele! Foi esse. Na FGV o cara cursou negociação. E eu fumou mais baba, Rodrigo. O curso de negociação e Caraca. precificação. Cara, e aí entra Ah. PNL, entra tudo. Tudo. Porque assim, agora muita coisa agora ficou claro pra mim. Quando você chega lá e a cadeira tá aqui baixinha, né? Todas aquelas coisas. Não, porque deixa assim- você esperando 40 minutos. Não, porque assim, cara, uma coisa, quando eu ia atender o Rodrigo, isso... Porque a gente também, é o que eu falei, a gente também faz cursos, né? Rapport e tal. Uhum. E o Rodrigo, ele é um cara que, tipo, você tá negociando com ele fica olhando no olho. Ou seja, cara, não tem como você mentir. Não tem como você, tipo, então, né, daquela... cara, gaguejou, já era. Já né? era. Cochilou, o cachimbo cai, né? Cara, Rodrigão. exato. E essa é uma técnica boa, viu? É boa. Agora eu vou te falar, Rodrigo. Foi falando sério. desvendado, Rodrigo, Rodrigo. assim, ó, falando sério, cara, eu, atendendo você, isso eu falo agora, até te agradeço. Eu aprendi isso porque quando eu tô atendendo e o cliente também tá falando comigo, eu também tô prestando atenção nisso. Porque, cara, quando começa com esse negócio de ficar, né, Veja desviando bem. muito o olhar, veja bem, não é bem assim. Então, deu uma gaguejada, você fala, tô sem verba, OTB. Cara, OTB é bom, viu? É uma das... Não, é o do momento agora, é a sigla do momento. Todo cara. mundo vem aqui falar de OTB, né? Todo mundo, Não. cara. É todo bom, depende do ponto de vista. Pra quem tá desse lado Pra é quem tá bom. desse lado. Cara, Meu. mas que legal. Mas é isso, cara. E eu tenho uma outra, eu brinco muito do... Eu sempre tô corrido. Imagina, eu sou um cara hiperativo. Então, você já deu pra ver, né? Fica pra lá, tenho vontade de levantar já. Estamos quase fazendo em pé aqui, né? Mas dá, Rodrigo. Levanta aí. Daqui a pouco. Ajusta a câmera. E... Não, é capaz. Você chegar lá e falar assim, eu tenho lá meus toques também, né? Já viu que a água fica aqui, né? Mas enfim, vamos voltar pra minha loucura. Então, imagina, todas as técnicas de poder fazer minhas negociações. E que eu brinco muito com isso, que é onde você conhece as pessoas. Porque você sabe até onde que pode... Cara, não adianta fazer uma negociação, que a gente brincando ali, mas eu preciso de você do outro lado. Sim. Tem que ser um negócio bom para Calan, tem que ser um negócio bom para vocês. E aí, além de negociação, eu falo que temos que ter parceiros. Cara, não dá para você não ter parceiros ou fazer um negócio uma vez. Sim. E aí eu acho que isso é uma das coisas que eu bato muito na tecla, sabe? Que eu não quero ter apenas uma relação somente comercial. Porque, cara, é o dia a dia. É o dia a dia. Ali eu... Acho que faz até parte, né, Rodrigo? Um pouco assim, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que você falou, naquela virada de chave que você teve,
lá atrás, isso faz parte, né? Tipo assim, você tem que ser genuíno com o outro lado, você teve uma virada de chave, teve um aprendizado de acordo com o que você já viveu, que você tem que se portar diferente, mas de uma forma que o outro lado entenda que você tá sendo genuíno, que você entenda que ele também tem que ganhar, ele também tem os interesses, assim como o Rodrigo, a Cauã. Então faz parte desse conceito todo, não é? Sim, faz parte. Esse é o ciclo, né? Cara, imagina. A gente acabou de sair de uma pandemia. Meu. Se você não tem parceiros ou você não tem esse ciclo de negociação no dia a dia, cara, você tá ferrado. Você tá ferrado como empresa, sabe? E eu acho que aí entra uma coisa muito legal na Calan. Calan é uma das empresas que mais respeita os fornecedores. Cara, na própria pandemia, sabe, ali, cara, todo mundo pegando todo mundo, nenhum atraso. Sabe, a gente fez um trabalho muito legal e é onde que leva o nome. O Arthur, cara, é um dos caras, se eu tive nenhum curso paga semana, imagina ali meu início de carreira falando de OTB com o Arthur. Não, era exato. Isso que você falou, foi um curso, né, que você teve um intensivão. Cara, nenhum curso não é que você curso, fez. Ali é uma pós-graduação, sabe? Uhum. Uma das pessoas, cara, mais inteligentes que eu conheço, mais sensível, assim, e um coração incrível. Então, aprendi muito ali com ele, aonde a gente carrega ali o DNA da Calan. Dessa maneira que respeito aos fornecedores, respeito aos colaboradores e dá orgulho, cara. Fica emocionado quando fala disso. E assim, cara, não é à toa, né? É o que a gente fala, cara. A Calan, eu até na apresentação eu falei e repito, acho que do Brasil. Da outra vez a gente falou de São Paulo, mas eu acho que do Brasil é uma das vitrines mais renomadas, mais respeitadas por nós fornecedores. Eu falo isso porque, cara, eu trabalhei em algumas empresas e todas de calçados. Quando fala da Calan, é um brilho, sabe, diferente. E assim, já não é de hoje, já vem de muito tempo. Ela construiu esse nome, essa história. Então, quando todo mundo falava, inclusive nós representantes, Calan, é diferente. Tem aquele carinho, sabe, da empresa, que é isso que você falou. A Calan, ela respeita o fornecedor. E o fornecedor sente isso. Sim. Essa parceria não é só de um lado, né, que a gente tava brincando. Não. A Calan, o fornecedor sente isso da Calan, cara. Cara, que legal, e é bom saber disso, e hoje ouvir isso de você, porque realmente é ali a minha bandeira, eu sou guardião, a gente tem que ser guardião disso, do que é a Calan. Os valores, né? O MVV ali, visão e valores, né? Imagina, você olhar para a Calan hoje e ver e preservar isso é uma coisa que tá ali no DNA da empresa. E aí eu brinco até na integração das coisas que eu falo, cara, que a negociação é super importante, mas o respeito é tão importante quanto, sabe? Supera isso. Então, essa é um pouco da história da Calan. E aí foi quando eu recebi, voltando lá, eu sempre vou falar da Calan porque é emocionado, isso, cara. Não, e é legal isso, cara, porque é isso legal. Que a gente quer. Cara, vai, volta e vambora. E vambora. Gente, prometo que isso aqui é água, tá? Não é cachaça. Não posso dizer o mesmo. Você tá tomando chá, pô. Você tá tomando chá, exato, tomando chá. Chá gelado. Bom, e aí foi quando surgiu voltando lá, né, promovido para a rede de compras ali do masculino e do esportivo, e aí fui aprender gestão, cara. Que é um outro sair ali, eu tenho um time muito bom. O Bruno teve aqui. Sim, você é louco, o Bruno é... Figura. Mas te alfinetou, não gosto de colocar... não gosto de colocar lenha na fogueira. Não gosto de jogar álcool no fogo, né? Mas te alfinetou, eu não deixaria por dentro. Não, mas já tá... Vamos conversar isso, vou marcar, pode deixar. Não, mas é legal isso, porque eu sempre... é o meu jeito de gestão, de ouvir muito. Cara, eu falei pra vocês, eu tô aprendendo o tempo todo. Tô aprendendo aqui com vocês de novo. E aí, quando eu busco uma gestão, eu falo, gestão para mim é ouvir. Cara, não é... Eu defino uma estratégia e, cara, monto essa estratégia e trago pro time para escutar, para debater. Porque senão quando você não escuta, né? Cara, aí você tem possibilidade de errar. É muito maior a chance de dar erro, né? Muito maior. E a pessoa não se sente participativo do negócio, né? Não está participando ali do negócio.
Então, foi aonde eu comecei a entender qual é o meu peso o peso estratégico do Rodrigo. De definir o que, cara, imagina, eu tô pensando agora, nesse momento, eu tô olhando a venda, tô olhando quanto que a loja está vendendo, tô olhando ao mesmo tempo daqui o que os meninos estão me trazendo de proposta para compra dos próximos 3 meses e tô pensando na calanda aqui de 2025. Nossa. Sabe? Sim. Então a gente tem que ter Você tem que pensar no longo prazo, entregando o Cara, resultado no olhando curto, né? E isso é o bom do varejo, né? O Sim. varejo, eu falo que a loucura do varejo é essa. Você acorda todos os dias ali e fala, cara, hoje tem que matar um leão. Tem que correr, tem que fazer o negócio eu vi uma acontecer. frase, você falou disso aí, eu quero lembrar. Matar leão é fácil, o duro é desviar das antas. Tem muito também. Eu escutei, cara. Eu Isso gostei tem pra muito. caramba, cara. Matar o leão é fácil, duro é desviar das antas. Essa Mais uma pra você gravar aí. vou gravar, gostei dessa. Vou anotar. Cadê? Vou anotar, vou anotar, cara. Mas bom, e é isso. Cara, e meu papel ali hoje, além da estratégia, cara, imagina, fazer viagem de pesquisa, buscar tendência do que está acontecendo no mercado, ser responsável por esse feeling, trazer meu feeling aí de mercado. Cara, Você viaja muito, Rodrigão? Cara, viajo bastante. Além de acompanhar as principais feiras aqui no Brasil, faço 2 viagens de pesquisa ao ano, vou geralmente para Londres e 20 quilômetros por dia andando, ali 20 quilômetros, cara. Caraca. Vendo novidades. Cara, vendo novidade, vendo tudo. Imagina. Rodrigo, agora curiosidade, cara, porque assim, essas viagens a gente até ouviu já em outro episódio, mas surgiu a curiosidade e acabou não dando pra perguntar. Eu queria saber, a primeira vez que você foi, tipo, como foi, obviamente, a ansiedade de tudo e tal, como foi isso? E como é? Vocês têm alguém que, tipo, leva vocês ou não? Tipo, como que é isso? Quantas pessoas geralmente vão? Você que já tem os lugares certos pra passar. Como que funciona isso? Só pra entender. Cara, assim, geralmente você tem um roteiro, né? Você tem você pesquisa ali, você tem um conhecimento das lojas, principais lojas que a gente quer visitar ali, e magazines. E aí você vai. Na primeira vez fui na cara e na coragem. Eu e a Camila, imagina. Os dois só e Só. tchau. Tchau. Você não conhecia ela em Londres. Goodbye. Né? Fomos pra lá. E beleza. Só que é muito, assim, só que, cara, hoje com a internet você pesquisa, né? Você não tem mais aquele negócio, cara, carregar um mapa, não sei o quê. Então a gente pesquisa bastante, pesquisou muito. Cara, e eu conheço bastante Londres, depois, já algumas viagens já. Então conheço bastante Londres, assim. Que legal, Todos já os sabe pontos. o lugar onde... Já vai com o roteiro na Já cabeça. tem um roteiro já, na verdade. Eu brinco, da última vez, já foi até a Priscila comigo, ela falou, me trouxe... Cara, você parece um GPS, você conhece tudo. Conhece mais longe que Diadema. Pô, conheço mais longe. Conheço mais longe que Diadema, né? Galera, cara, vão me pegar por causa disso, viu? E é verdade, né? Falou, pô. Caralho! Conhece mais longe que Diadema. Cara, mas tipo, aí você vai pra Londres, aí tem, eu vi até umas fotos suas no Instagram mesmo ali, Paris e tal. Uhum. Vocês fazem também pesquisa? Também viagem de pesquisa. Geralmente eu vou pra Londres ali eu fico alguns dias, aí eu fico vou pra Paris, e aí geralmente volto pra Londres buscando tendência Londres mesmo. É o Londres o X da questão. É o foco. É a capital da moda, né? Ou não? É uma das capitais da Uma das. moda, né? Quando você fala capital da moda, depende muito da moda. Paris é a grande capital da moda do Depende do que fashionista. você quer ver. Por exemplo, você tem agora o setembro, tem a moda de Nova York, que é uma das principais, que é um bem comercial. Então, você vai ter uma outra moda muito forte, que é, você olha, Milão também, que aí é uma coisa mais tradicional. E Londres é uma coisa muito mais de design, então tem uma mistura do streetwear ali muito forte. Então, por isso que quando eu olho Londres, eu vejo muito mais com essa cara do Brasil, que aí eu consigo trazer muitos insights super interessantes. Ô, Rodrigão, e o público que a Calan atende, o público-alvo da Calan é o quê? O B, o C? Cara, o público nosso é C e D. C e D. C e D. Como abrasileirar isso que você vê lá, né? Que, tipo, essa moda super novidade, super moderno.
como tipo, abrasileirar, fazer aquela inspiração acontecer aqui? Cara, você geralmente busca, eu divido em 2 blocos, né? Macro tendências, que é o que você vai ver aí, as mais fashionistas, aqui o mercado, alguma parte do mercado vai trazer isso. E você acompanha muito aquilo que está na rua também, que é inspirado pelas magazines da vida. Então, eu trago, dentro dessas tendências, eu analiso essas tendências, trago, defino aqui na empresa, junto com o que a gente acredita disso, de processo, o que é Calan. E dentro dessas tendências, aí começa o processo de showrooms, que é, cara, como deixa eu entender isso daqui no nosso consumidor? Como uma Beira Rio tá trazendo aí, se inspirando para as marcas, ainda calçado feminino com as meninas, eu fico vendo, nossa, que aí tem mais tendência ainda. Então, a gente busca isso e fazer a leitura para o nosso cliente. Quais são as principais construções? Não é só a moda, a automoda de roupa, vestuário, mas quais são as principais construções que as pessoas estão usando no dia a dia? Então, essa é uma parte do processo. É um desafio, né, cara? Porra, É um desafio e desafio, responsabilidade. com D maiúsculo, né? Exato, meu. Uma responsabilidade. Porque, cara, você pode... muitas das vezes eu falo o seguinte, sempre a gente tá errado, né? A gente compra o lucro sempre. Vocês já contaram essa piadinha várias aqui, né? vezes. Acho que só não contou quem não é comprador. Exato, quem não é comprador, exato. Então, é uma responsabilidade grande, mas é onde eu é o que eu mais, cara, São admiro. Paulo Fashion Week, essas feiras, tudo você participa. Sim. Que legal. Vou lá, brinco que... Cara, e a moda brasileira é uma moda super interessante, super importante. E tem muita coisa boa no Brasil. Cenário brasileiro eu sempre trago que é um dos mais fascinantes, assim, porque você traz ali um pouco da nossa cultura, sabe? Você tem um João Pimenta ali, que é super legal. Só que ainda as pessoas não valorizam tanto a nossa moda. Sabe? É uma das coisas que eu fico muito, às vezes, decepcionado, assim. A nossa moda brasileira, ela tá muito mais voltada para a classe A do que para a minoria. Que está consumindo, que tem várias marcas concorrentes, ela vai consumir marcas internacionais também, do que para público CD. Isso é muito louco. Mas eu acompanho muito, voltando lá de feiras. Cara, eu vou para as principais feiras. E aí, aquele negócio de feira, de chegar, andar o dia todo, conversando. Final do dia, perna doendo. Final do dia não tem mais perna, né? Mas assim, Rodrigo, é uma coisa, eu não sei, obviamente você acha que eu até sei a resposta, mas, cara, eu particularmente, eu amo o clima de feira. Cara, eu sou apaixonado pela feira em si, no modo geral, eu acho que é uma alegria, tipo, de ambos, tanto nós quanto vocês, quando vocês vão nos visitar, da gente estar ali, o clima em si, sabe? A gente troca tanta ideia. Vocês, nós representantes, cara, quando acaba encontrando pessoas de outros lugares do Brasil ou do mundo, e a gente começa... É tanta informação que eu durante o período das feiras, eu não sinto cansaço. Vai me dar um cansaço tardio, tipo, 2 dias depois que eu voltei. Aí que cai a ficha. Tá romantizando, tá? Não, verdade. Eu tô brincando. Tô brincando porque é real, isso é real. É verdade. É real. Fala a verdade, ô Japa. A gente geralmente tá nas feiras, a gente sempre acaba agora trabalhando na mesma empresa, mas nas outras, cara, é muito legal, cara. Eu curto demais. Você acorda cedo, dorme tarde, mas não tá nem aí, né, cara? Cara, eu sou viciado em feira. Olha lá. Eu sou viciado em feira, meu. Falou que tem uma feira, beleza. Eu tô indo. Até onde tem pastel, você vai. Feira de pastel eu adoro também. Mas é sério, você resumiu bem, feira. Feira eu acho que no dia a dia você acaba ali não conversando com todo mundo que você quer conversar. Tem muitos amigos, cara. Sim. Imagina, faz 10 anos dentro do varejo. Tem quanto tempo, sabe? Sim. Vocês têm quanto tempo nesse segmento? Então você tem pessoas que você não vê, ainda mais pessoas que eu não atendo. Sim. Mas eu já atendi lá atrás, tinha uma relação. Então, quando eu vou pra feira, cara, é super legal o corredor, bater papo, ouvir. E é onde você também define muita estratégia. Exato. Feira é extremamente estratégica. Você se atualiza, né? Você sabe o que o mercado tá acontecendo, o que tá acontecendo no mercado. O que a galera tá mirando, como você tem que se comportar. Como que tá indo, como é o mercado, o comportamento do mercado, quais são as principais tendências, quem tá acertando, quem tá errando. Sim. Cara, então tem uma leitura na feira muito importante. Às vezes você corrige a sua rota, né, cara? Você tá pensando, tipo, ir pra cá, fala, opa, não. Eu acho que, assim, uma coisa não é só correção de rota, né? Mas você começa a entender alguns comportamentos do mercado.
Então, para feira, para mim, eu sou muito estratégico na feira. Feira, eu sempre falo, divido pro meu time lá, eu peço para eles, olha, cara, eu quero saber quais são os principais fornecedores hoje que eu preciso ir. Então, eu já saio muito bem definido isso. E aí, depois, os corredores, eu brinco que é aquele bate-papo de entender, de conversar com as pessoas. O único problema, eu falo da feira, é comer, né? Você, às vezes não come muito bem. Mas cara, nada bem. Né? Nada bem. Mas tem uma crítica aqui, né, cara, pros organizadores, porque assim, eu acho que no Brasil inteiro, cara, até em Gramado, que é uma cidade top, que não tem o que falar, só que, cara, é horrível pra comer nas feiras. Que você falou, ou é lanche, exato. Ou então é um restaurante ali que ou tá lotado e é caríssimo e a comida também não é tudo isso. A comida não é boa. Eu acho que não é nem custo-benefício. Não tem um custo-benefício legal. Só tem custo. Só tem custo naquele Não tem lugar. benefício. Cara, e outra coisa, Feira de Gramado, vou trazer, vamos falar pro pessoal. A internet não funciona. Internet não funciona, é verdade. Cara, você fica assim, imagina você no Como varejo, pode, você né? ir pra uma feira, você dá trabalho, Sim. você fica sem contato. E você perde contato com a torre. É verdade. E você nós somos dependentes da internet. Cara, imagina pra gente quando você quer vender uma pronta entrega e aí você precisa entrar e não tem sinal. O desespero que não bate. Aí o cliente fala assim, ó, gostei dessa cor. Você fala, beleza. Aí você abre e atualiza, vai. E não vai, né, cara? Tu vai pegar, Vou caramba. perder, Vou perder. Outro vai lá e compra. Cara, puta Brasil, merda, né? cara. Vai bater num desespero, Rodrigão. Você tá Imagina, louco, cara. E aí você cuida mais do macro, tipo, de números, você entrega metas, ou você participa, tipo, de desenvolvimento, você participa da compra de cada modelo, como que é, Rodrigo? Cara, não, eu faço desde o processo macro, né, o estratégico do negócio, e aí do processo, o processo de compras de metas, compras, definições de verbas, e aí participo ali também, opinando ali na parte de compras ali com os gerentes. Mas é muito legal esse processo, porque, cara, eu não sou um cara que fico tomando a decisão se vai ser esse produto ou esse. Isso, Cara, eu tenho caras bons para isso. Porque você tem que dar autonomia para eles, né? E imagina você tem um gerente que não tem uma autonomia, meu. E aí, quando você tem uma relação, é lógico, e aí é muito legal isso, porque eles dividem bastante comigo, além, é lógico, a experiência, com tudo a bagagem que eu construí nesse período. Cara, são trocas. E ali, cara, eu trabalho com um time que ama o que faz. Então, assim, os caras têm que ter poder de decisão do negócio também. Então, hoje é o processo de produto, eu deixo com o meu time ali. Ah, tá. O meu time, vou na estratégia Pessoas mesmo. qualificadas para isso, legal. né? Show. E eu sei que é um pouco muito diferente, né, do que as pessoas querem definir. Cara, esse produto, cara, não dá para ter microgestão. Não, e eu fico até pensando você, tipo, por gostar, por ser um apaixonado de moda, gostar do tênis, disso, aquilo, então você tem que se segurar, você tem que falar, meu, minha parte já foi, né? E eu olho, é muito engraçado, porque eu olho e falo, vou lá dar minha opinião, Segura. Aí tem hora que eu falo assim, não, isso daqui não. Eu fico imaginando a conversa do demôniozinho e o deusinho aqui, ó. Vai. Não, vai. Bruno, eu tava me segurando aqui, mas vou ter que falar. Aí eu olho e falo assim, não. Aí eu tenho técnicas que eu faço assim, eu sempre faço as pessoas pensar na decisão. E aí eu vou contando, pô, e aí, você já pensou, já foi na loja, você ouviu o que o gerente está falando? Você vai só jogando a semente. Exato, porque tem que entender o nosso cliente, né? Eu brinco que, assim, cara, eu busco entender o ser humano o tempo todo. E imagina, é a minha função, uma das funções é essa. Então, às vezes eu pego o metrô daqui para São Paulo até uma loja para ver o que o cara tá usando aqui no metrô da Sé, porque ele tá saindo do trabalho dele, ele tá saindo de casa para trabalhar, para ir para faculdade, para voltar. Então, assim, a dinâmica toda. Aí eu vou vendo ali o que o cliente está usando no dia a dia. Tá identificando ali. Vou identificando. Que legal, meu. Da hora aí. Você tá em campo mesmo, tipo, um metrôzão entendendo, da Sé. né? Eu adoro o metrô da Sé, meu. É sério, mesmo? Que legal. Cara, ali tem gente... De tudo que é jeito, né? Tudo que é jeito. Você encontra as onde tem maior quantidade de pessoas por metro quadrado. Você quer saber que sua marca tá indo bem ou não, cara? É isso. Para lá na Sé uma hora. Vai na Sé, vai em outros lugares, polos, assim,
populares, cara, você vê. Eu brinco que, sabe, sua marca tá estourando quando ela tá sendo copiada Sim. na banca ali, cara. E Nova Serrana tá bombando, você pode Cara, crer que... mas isso é uma coisa que precisa mudar muito, sabia, Nova Serrana. Cara, essas réplicas, cara, Sim. tem que combater mais isso. Tinha que ter identidade própria, Sim. né, cara? Você precisa ter identidade. Cara, imagina, você paga impostos. Sim. A carga tributária nesse país é altíssima. uma das mais altas, altíssima. Porra, cara, não dá. E você tem um concorrente. Hoje eu brinco. Esses dias eu passei, tinha um cara vendendo tênis de marca no chão, sabe? Sim. Pô, imagina, cara. Não, Lógico, todo mundo tem que triste, trabalhar, sim, sabe? Sim, não dá pra julgar essas pessoas. Não dá pra julgar. Você não sabe qual é o momento cara, da pessoa. Qual é o momento que tá passando. Mas a gente precisa... que tinha que combater, tinha, é verdade. Arrumar outros meios de ganhar dinheiro, né? E aí a gente precisa criar oportunidade de trabalho para esse cara poder trabalhar, ter uma vida digna. Ele é exato. vítima de um sistema, né? Pô, Exatamente. é vítima de um sistema. Infelizmente é difícil mudar isso no país, né? No Brasil. O Brasil é um país tão lindo, tão cheio Tem de tudo riquezas, aqui, pô. cara. Imagina. Tem tudo aqui, né? Isso aqui é pra ser um país de primeiro mundo, sabe? Então, tá vendo? Se eu vou começar a falar... Voltando. Não, e o pior é que assim, ó, Rodrigo, todos os convidados a gente fala e parece que é chavão. Mas, cara, passamos de 1 hora de podcast, cara, nem vimos. Porra, não, é que você falou, e tem tanto assunto que a gente quer falar. Não, a gente podia ficar aqui até... direto, cara, tranquilo. Mas, meu, de coração, obrigado. Você deu uma aula de vários assuntos aqui pra gente. Obrigado pela colaboração, de ter se deslocado, que a gente sabe que o trânsito de São Paulo é caótico, e você saiu da onde estava e veio até aqui, cara, prestigiar a gente, bater um papo, contar a sua história, que tenho certeza que vai ajudar muita gente, cara. Que inspirar muito, você nem né? imagina, cara, que a quantidade de pessoas que quando assistir fala, caraca, velho, eu tenho uma história parecida, eu posso chegar, igual eu te falei no off ali fora. Obrigado mesmo, de coração, Rodrigão. Cara, eu que agradeço vocês. Obrigado pelas palavras, meu. Eu agradeço vocês por poder contar minha história. Tem muita história longa, engraçadas e meio loucas, assim, né? Que vai e volta. E vindo desse projeto, falar um pouco de quem é o Rodrigo, poder inspirar, cara. A gente fala, olha pra trás e você fala, pô, cara, que legal. Tenho muita orgulho, né, cara? Cara, eu tenho orgulho de quem eu sou hoje, tenho orgulho de olhar e falar, cara, de onde eu vim, até onde eu estou e aonde eu quero chegar, cara, eu sou muito bom. Batalhador, sou batalhador, né, sou um cara, sabe, que se dedica nisso. E, pô, legal trocar ideia com vocês. Conhecer você agora. Obrigado. E você é uma figura, já conheço. Vou levar isso como um elogio. Vou levar como cuidado. Cada um, né? Exatamente. Vou levar como um elogio. O outro chegou lá, eu sou bonitão, não foi isso? Ele tava falando, já apagado. É mentira. Eu falei, porra, a primeira vez que ele vai ele se apresenta, eu já falei, não, é que ele tem problema, você usa óculos. Você precisa trocar, já apagado, tá, gente? Já apagado. Fique claro, né? Cara, obrigado. Meu, muito obrigado. Valeu, Rodrigão. As palavras do Lucas aí eu faço as minhas. O bichão fala bem, né? Não é à toa que nas negociações, às vezes ele... Isso é pra nós aí já. Galera, obrigado por acompanharem nosso conteúdo. O Rodrigão aqui deu uma aula. Falou até de assuntos um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Com certeza vai inspirar muitas pessoas. Então, ó, quem não curtiu, ainda dá tempo. Curte, compartilha, se inscreva. Gostou, curte. Não gostou? Curte também. Se não gostou, manda pros inimigos. Manda que a pros gente fala, que vai virar nossa amiga. E vamos que vamos, correndo para não morrer devendo. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. É isso aí. Tchau, obrigado. Tudo de bom.